Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Na nossa última teleaula, você viu que existem diferentes formas de reprodução na natureza. Toda vez que dois seres se unem para gerar um outro ser, eles transmitem muitas de suas características. Olhando um filhote, você vê que em umas coisas ele parece mais com o pai, em outras coisas ele puxou mais a mãe. Ou seja, você identifica a característica dos pais e até mesmo dos avós. Mas às vezes, aparecem características que nunca foram vistas antes. Por que será? Fique atento, a nossa teleaula de hoje vai responder essa e outras perguntas sobre a evolução dos seres vivos. Nessa teleaula, você vai conhecer quais foram os ancestrais do tatu, da lhama e do bicho preguiça, animais que viveram há milênios. Vai ver que as características dos pais se transmitem para os filhotes e que nesse processo podem surgir características novas através das mutações. Vai entender ainda como as mutações são importantes no processo de seleção natural. Que bichos mais esquisitos são esses, entendeu? É que eles são animais pré-históricos, Alberto. Mas espera aí. Esse aqui eu conheço, não é o tatu? Não, esse aqui é o tatu. Mas esses desenhos aqui eu uso para os meus alunos fazerem comparação. Eu dou uma foto de um animal que é conhecido e um outro de um animal muito parecido, mas que viveu há milhares de anos. Colocando o desenho lado a lado, assim, a gente pode perceber a semelhança entre eles. Tá vendo? Aqui, ó. Assim, os meus alunos podem conhecer os ancestrais de alguns animais que existem hoje. Bom, o tatu tá aqui. E esse aqui, sem dúvida, deve ser um parente bem antigo dele, né? Esse é o Glyptodon. Ele era bem parecido com os tatus atuais mesmo. Só que tinha o tamanho de um Fusca. Nossa, o tamanho de um Fusca? Ele vivia no sul do continente, em terras que hoje seriam Argentina. 15 mil anos atrás, né? Esse aqui, ó. Esse aqui parece com a lhama. Ô, Maria, vem cá. Você que já esteve no zoológico. Esse bicho pré-histórico aqui não parece com a lhama? Parece mesmo. Mas sabe que também parece outros bichos? Então esse é o camelo, né? O dromedário é o outro ali. Esse é o camelo que tem duas corcovas, né? O dromedário tem uma só. Agora, quando esses danados, esses bichão ficam bravos, eles cospem pra tudo que é lado. Acerta até em mim. Jura? Né? Já pensou? E do jeito que eles não param de mastigar? As macrauquênias se pareciam muito com as lhamas atuais que vivem nos Andes. Só que eram muito maiores. Eram do tamanho dos camelos e dromedários. Provavelmente, as macrauquênias foram os ancestrais dessa grande família. Esse aqui, deixa eu ver. Isso é um parente bem longínquo do bicho preguiça. A cara dele, né? São bem parecidos, né? É. Os megatérios eram preguiças gigantes que viviam nas florestas amazônicas. Eles desapareceram inteiramente há uns 6 mil anos. Mas até hoje as lendas dos povos indígenas falam deles. Chamam de Mapinguari, um monstro gigante que assusta quem se aproxima dele com um cheiro horrível. Você sabe o que é isso? Repare bem. Eu ganhei de presente, às vezes eu uso como peso para o jornal não voar. Mas não é só um pedaço de pedra, não. É um fóssil. Fósseis são vestígios de formas de vida que viveram há milênios de anos atrás. Tá vendo essas marcas aqui, ó? São do esqueleto que deve ter sido provavelmente de um animal pré-histórico. É muito difícil saber com precisão como era a vida naquele tempo. Mas algumas coisas os pesquisadores já conseguiram desvendar. Por exemplo, já se sabe que o continente americano era muito diferente. A última glaciação ocorreu entre 12 mil e 18 mil anos atrás. Formaram-se grandes calotas de gelo nos polos. A quantidade de gelo era tão grande que o nível do mar foi baixando à medida que a água ia se solidificando. O nível do mar chegou a baixar 100 metros. A linha do litoral brasileiro, por exemplo, se modificou muito. No sul da Bahia, por exemplo, a praia ganhou quase 300 quilômetros de areia. A temperatura caiu e diminuíram as chuvas. O clima ficou mais seco. Mas estudando os fósseis, a gente pode ter a ideia de como era a vida naquela época. É como se a gente fizesse uma reconstituição a partir de algumas pistas deixadas pelos antigos habitantes.
Reconstituir o passado a partir do estudo dos fósseis é mais ou menos como imaginar como era essa cozinha a partir das marcas que a família que se mudou daqui deixou. Nessa marca aqui, por exemplo, deveria estar uma geladeira. Nessa outra marca, deveria estar o fogão a gás. Olha só a gordura. Nessa outra marca, a coifa de um exaustor. E nessa marca aqui no chão, deveria estar o botijão de gás. Olha essa outra marca aqui na parede. Aqui deveria ficar um quadro pregado na parede. Nessa outra marca, deveria estar uma mesinha com uma televisão em cima. Olha as marcas aqui no tapete. Só pode ser de uma mesa com as cadeiras em volta. Aqui nessa mesa, provavelmente a família fazia suas refeições. Bom, em outras palavras, estudando as marcas deixadas pelos antigos moradores, você pode ter uma boa ideia de como eles viviam. É investigando, supondo, desenvolvendo teorias. É assim que o homem vem fazendo para tentar entender a história da evolução da vida. Ô, Lineu, me diz uma coisa. Como é que um bicho como o megatério pode ser parente do bicho preguiça? Bom, Alberto, para você entender isso, a gente precisa entender melhor a evolução dos seres vivos. Vamos supor o seguinte. Você tem uma plantação de café. Daí você planta metade da área com um tipo de semente resistente à ferrugem. Depois, quando vai plantar o resto, não encontra mais dessa semente e planta café não resistente à ferrugem. Para o seu azar, dá ferrugem na lavoura da região. O que aconteceu? Bom, eu perco metade da colheita. Só irão sobreviver as plantas resistentes à doença. Na natureza, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. Peraí, gente, acho que eu entendi. As plantas que sobrevivessem poderiam gerar plantas resistentes à ferrugem, né? Isso. Então, essa é uma seleção feita pelo homem. Mas a gente já viu aqui nas nossas teleaulas que podem nascer indivíduos com características ligeiramente diferentes dos pais. Bom, isso eu já entendi, né? Houve espécies que desapareceram com as mudanças e outras que sobreviveram e deram origem aos seres vivos atuais. Isso. Mas como é que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa das mutações. Como assim, mutações? Quando dois seres vivos se unem para gerar um outro ser, eles transmitem muitas de suas características. É por isso que a gente sempre consegue identificar nos filhotes algumas características do pai, outras da mãe. Mas tem filhotes que nascem com características novas, nunca vistas antes. Isso acontece por causa das mutações. Agora eu entendi. Assim, em cada geração, existem indivíduos que apresentam uma combinação das características dos pais e algumas características inteiramente novas. Sim. E daí o homem, que é esperto, aprende com a natureza e acaba desenvolvendo espécies do seu interesse. E o homem faz isso há muito tempo já. As lhamas, por exemplo. Os cientistas acreditam que a lhama tenha sido selecionada pelo homem. Os incas, no caso, né? Nossa, então o homem sabe fazer isso desde aquela época? Há estudos que indicam que os incas selecionaram as lhamas a partir do guanaco para transporte de cargas nos Andes. Também teriam desenvolvido a alpaca, selecionando os animais mais peludos para dar mais lã. Tá bom, o homem faz a seleção artificial de acordo com seus interesses, favorecendo as características mais úteis, dependendo do caso. Mas na natureza, como é que é? Bom, aí depende do acaso. Mas a natureza favorece as características que dêem maior chance de sobrevivência aos organismos. É a seleção natural. Não se sabe muito bem porque alguns animais e plantas desapareceram inteiramente no passado. Sabemos apenas que as condições do planeta se modificaram muito ao longo da história da Terra e que algumas espécies não suportaram essas mudanças e desapareceram inteiramente, foram extintas. E quem está garantido? Basta a gente lembrar as recentes alterações que aconteceram aqui, na América do Sul, na era glacial. A temperatura e as chuvas diminuíram muito. Quando ficou mais seco, plantas como os cactos e animais como lagartos e cascavéis foram favorecidos. As caatingas ligavam o Nordeste brasileiro ao Chaco argentino. A floresta amazônica era bem menor do que ela é hoje. Mas depois, no final da glaciação, a caatinga se retraiu e cresceu a mata amazônica. As antas, por exemplo, aumentaram suas populações. Não existem organismos melhores porque os ambientes se modificam e a seleção natural favorece diferentes adaptações a cada momento. A evolução da vida não é um processo fascinante? Vamos então à nossa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Nós aprendemos que muitas formas de vida do passado se extinguiram. Vimos que os tatus atuais são parecidos com os gliptodontes, só que estes eram muito maiores. Vimos também que as lhamas são parecidas com as macarauquênias e o bicho preguiça com os megatérios, que desapareceram há 6.000 anos.
Vimos as mutações, as novas características que surgem de geração a geração e a importância das mutações no processo de seleção natural. Trate de estudar bem a teleaula de hoje, porque na próxima teremos mais informações fantásticas sobre a natureza. Até lá!